Boa noite. Olá. Boa noite. Boa noite. Esperar o Vinícius chegar. Oi. E entrar mais gente também. Ai, chegou aí. Oi, Thay. Oi, gente, boa noite. Hoje a live é com o Vinícius. Pra quem não conhece o canal dele, é Vimo Arquitetura, e também ele é sócio fundador da Boa São Paulo Arquitetos Associados. Tem o Instagram da página dele também. Ele é arquiteto e urbanista, mestre em preservação do patrimônio cultural pelo IFAM, pesquisador da memória e da arquitetura ferroviária, coordenou o programa de diretrizes normativas para áreas tombadas em Campo Grande, em Mato Grosso, e atuou como docente em cursos de arquitetura e grupos de pesquisas relacionados. Vinícius é um profissional que eu admiro muito, uma pessoa adorável. A gente vai bater um bate-papo com ele aqui agora. Ali. Oi, Vinícius. Boa Oi, Tainá, tudo noite. bem? Boa Como é que noite, você como tá? você está? Tô bem, tudo Tudo bem? tranquilo, tudo certinho. Ai, que E bom. com você? Tudo bem também. Coisa boa falar com você hoje. Minha primeira live foi com o Vinícius. Ele que me incentivou a fazer essas lives. Eu falei, ai, não tinha como não convidar o Vinícius. É um profissional que dá um ótimo bate-papo, eu admiro muito. Eu agradeço imensamente. A nossa live foi uma conversa muito agradável, muito instrutiva. E eu sempre adoro conversar contigo, né? Eu sempre aprendo muito. Então, foi um Eu prazer, também. estar aqui agora. É um prazer. É um prazer para mim também, uma honra. Obrigada por ter aceitado. Imagina, obrigado pelo convite. Então, Vinícius, fala um pouquinho para a gente sobre a sua formação, sua trajetória profissional. Certo. Eu sou arquiteto urbanista, né? Eu sou formado desde o ano de 2014. Me graduei aqui em São Paulo mesmo, na capital. Ainda durante a época de estudante, eu desenvolvi alguns trabalhos na condição de estagiário, em temáticas, né, relacionadas à questão do patrimônio, da pré-existência. Destaco especialmente um estágio que eu fiz no DPH, que é o Departamento do Patrimônio Histórico, a instância municipal, né, aqui na cidade de São Paulo, que foi, acredito eu, um dos momentos onde eu realmente comecei a entender, né, o que era patrimônio, o que era tudo isso. E ainda teve o plus, porque o DPH ele dividia espaço com o Arquivo Municipal de São Paulo. Então foi um Sim, momento onde eu também tive contato tanto com a parte de restauro arquitetônico, vamos colocar dessa forma, como também a pesquisa em acervo. Então eu sempre admirei muito o trabalho de pesquisadores, de historiadores e os restauradores também, né? Eu lembro até que eu tinha muito contato com uma conservadora restauradora de papéis. E eu legal. achava fabuloso assim o trabalho dela, eu ficava olhando realmente, acompanhando o que ela fazia.
Aí, passado então esse período da graduação, eu já formado, né, trabalhei um tempo com arquitetura hospitalar, né, projetos mais fora, né, dessa área do patrimônio. E foi quando, em 2015, eu me inscrevi no processo seletivo do PEP, né, que é o Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio do IFAM. E até então, vou ser bem sincero em dizer que eu, de fato, não conhecia a fundo o que era o próprio IFAM. Porque, assim, a gente, óbvio, eu sabia da instituição, tudo mais, um pouco da sua história, mas eu não tinha uma noção tão exata da profundidade que é a instituição. Mas, ainda assim, eu queria fazer parte daquilo, porque eu tinha o IFAM como uma referência profissional para se lidar com o patrimônio cultural. O que eu acho interessante é porque quando eu me inscrevi nesse mestrado, eu tinha um olhar muito voltado realmente para, eu quero trabalhar com restauro arquitetônico. Só que, assim, para quem não conhece, o PEP ele não é um programa específico de restauro para a Hum, arquitetura ou para o que quer que seja, e sim um programa voltado para a gestão do patrimônio cultural. Tanto que é um programa hum, interdisciplinar, né? Então, na minha turma, tinham historiadores, pedagogos, geógrafos, outros arquitetos, uma conservadora restauradora, que e legal. assim por diante. E aí, quando eu entro no programa, né, eu me deparo com todo esse universo que eu até então eu não achava que era um campo para o arquiteto, né, a gestão do patrimônio, o que é ser um gestor do patrimônio. E aí eu fui realmente aprendendo muito com isso. E o PEP ele tem um outro diferencial muito bacana, que é aquela residência, né, que nós fazemos em algumas superintendências de algum estado. No caso, eu escolhi Mato Grosso do Sul, por conta da temática, que era para trabalhar com o patrimônio ferroviário, a arquitetura ferroviária, que inclusive foi o tema da minha pesquisa durante a graduação. E aí, quando eu vou para Mato Grosso do Sul e fico lá um pouco, fico 2 anos e 3 meses, foi um momento assim bem decisivo assim na minha profissão, na minha breve vida profissional até então, porque eu pude entender realmente o que é o IFAM, né? Que é um órgão que ele reconhece, identifica, valoriza o patrimônio cultural, né? Nessa questão dos discursos autorizados, mas o IFAM também fiscaliza, ele também faz a gestão, ele também dialoga com a comunidade. Então, por exemplo, eu estava em contato com outros arquitetos, com historiadores, com museóloga, foi até a Sara Hum, Bernal que me ensinou muito. E aí eu pude perceber o quanto que o patrimônio ele é uma coisa plural, né? E aí eu fui seguindo. Aí terminado o PEP, o mestrado, eu retorno para São Paulo. Aqui eu estabeleço o meu escritório de projetos de arquitetura com a minha sócia, a Jéssica. E pouco tempo depois eu me mudo para Minas, o interior de Minas, João Monlevade, é, por conta de uma vaga em uma instituição de ensino. Então eu vou dar aula num curso de arquitetura. Fiquei lá durante 2 anos, até o final do ano passado, foram 4 semestres. Eu lecionava disciplinas nos departamentos de projeto de arquitetura e representação gráfica. Foi um momento também muito bacana, porque pela primeira vez desde então eu me distancio um pouco do patrimônio, mas não queria, mas é porque as disciplinas, a nova rotina me força a isso. Só que é um momento em que eu consigo me reaproximar da pesquisa. Então, lá, por exemplo, para quem não conhece, João Monlevade é uma cidade de história industrial, né? Então, tem muitas vilas operárias, tem uma fábrica, uma usina que ainda está em funcionamento. E aí eu inscrevo um grupo de alunas minhas num projeto voluntário de iniciação científica para realizarmos um inventário do patrimônio industrial lá da cidade. que bacana. No começo era algo um pouco mais ambicioso, né? Mas aí depois você vai podando, vai delineando melhor e por fim conseguimos fazer um trabalho muito legal que foi se restringiu, né? No caso a 2 vilas operárias da cidade. Aí com essas alunas eu consegui fazer levantamento fotográfico, levantamento arquitetônico, algumas entrevistas com moradores, faces de quadra, né, mapeando todas as fachadas desses imóveis e tentando traçar alguns panoramas de evolução histórica, arquitetônica e afim.
Foi um trabalho que eu me orgulhei muito, assim, pelas meninas, o mérito foi todo delas, tanto que no fim elas foram até apresentar em Ouro Preto, em um congresso e tudo mais. Que bacana! E aí, e aí eu volto para São Paulo, né, no final do ano passado, como eu mencionei, e volto para me dedicar de fato e profundamente ao escritório com a minha sócia a Jéssica, e desde então estou nele, né? E aí eu consigo, venho conseguindo focar e direcionar um pouco mais os trabalhos para essa área de intervenção, conservação e manutenção em pré-existência arquitetônica. Não sei se eu falei demais ou se falei, Não, fala à enfim. vontade. Inclusive, se você puder falar mais sobre a sua tua pesquisa sobre a memória, né, da arquitetura ferroviária, é um assunto que eu acho que a gente fala tão pouco, né? Assim, Sim, é claro, com todo e prazer. é tão importante. É muito importante. Nesse caso, Tainá, eu vou retomar um pouquinho para quando eu cheguei em Mato Grosso do Sul, né, na época do mestrado. Como eu falei, a temática da vaga do meu mestrado, da minha residência, né, lá na superintendência, era para desenvolver as diretrizes normativas para o complexo ferroviário tombado da cidade de Campo Grande. Que essas diretrizes elas consistem em outras palavras, em definir regras de intervenção para aqueles imóveis, né? Porque assim, dentre aquelas dificuldades que muitas pessoas não sabem que os técnicos de patrimônio passam, inclui-se, por exemplo, essa relação, né, proprietário de imóvel tombado com o órgão de preservação. Porque às vezes você é proprietário de um imóvel desses e você não sabe como proceder. Você não é especialista, você não é arquiteto, você não é conservador. E aí você fica com aquela constante dúvida, né, de eu vou pintar minha fachada, posso, qual cor, o que fazer, o que eu não posso fazer. E aí ocorre que muitos desses proprietários chegam até o IFAM ou aos outros órgãos de preservação e sempre pontuam essas dúvidas. E cada vez é passado algo diferente. Isso gera um pouco de Hum, confusão. Então, o IFAM ele vem tentando já nos últimos anos implementar de uma forma global, né, essas políticas de diretrizes normativas para todos os bens tombados. Num primeiro momento, focado para os conjuntos, né, conjuntos urbanos tombados, que eles ganham, né, em quantidade, mas a médio e pequeno prazo a ideia é que cada imóvel tenha as suas próprias diretrizes. Então, assim, quando eu vou para lá, começo a me envolver com essa questão do ferroviário, eu começo a entender que não é mais apenas a arquitetura ferroviária da estação, ou da casinha da vila, ou da oficina, e sim que tem pessoas ali também envolvidas com tudo isso, né? Pessoas que moram nesses bens, pessoas que vivem nesses bens. E aí o tema da minha dissertação eu eu, de certa maneira, tento trabalhar essa questão, né, nessa relação das memórias e do pertencimento desses moradores com os imóveis em que eles vivem, no caso, os imóveis ferroviários em que eles vivem. Eu faço um estudo de caso em uma cidade chamada Miranda, que na época era uma cidade que ela foi feito um pedido de tombamento de toda a cidade para o IFAM. Só que o tombamento ele foi indeferido por uma série de motivações lá, devidamente argumentadas pelo IFAM. Só que os moradores não se conformavam com isso. Eles falavam, poxa, mas por que vocês não querem tombar a nossa cidade? O que a nossa cidade não tem? O que está faltando e tal? olha E só. eu achava, pois é, eu achava isso curiosíssimo. Aí, quando eu tive que definir o meu tema da dissertação, eu optei por, vou estudar Miranda, vou estudar esse processo, vou conversar com essas pessoas e vou discutir realmente, será que o tombamento foi corretamente indeferido? Será que seria possível uma nova inscrição, um novo pedido de tombamento, talvez elencando outros valores? Não sei. E aí eu vou a campo e aí, quando eu chego na cidade, eu me deparo com várias narrativas de patrimônio, né? Tem uma festa católica que referencia Nossa Senhora do Carmo, que ocorre desde o final do século XIX.
tem um mito de um presídio espanhol que teria sido construído lá no final do século XVII. Tem a ferrovia que passa na cidade, tem o casario do começo do século XX relacionado à questão econômica, tem a pesca, que é um dos principais vetores de trabalho na cidade. Então, eu discuto, né, com a minha orientadora, a Cláudia, de que maneira eu poderia trabalhar essas narrativas de patrimônio, né? Então, num primeiro momento, a gente trabalha com uma ideia de redes de patrimônio, ou seja, várias narrativas que elas podem se relacionar em um determinado momento. Por exemplo, como que as pessoas, os pescadores da cidade, eles aproveitavam da passagem do trem para vender os seus produtos. Então, sempre que o trem parava em Miranda, esses homens, essas mulheres, essas crianças, eles iam até os passageiros e vendiam peixe frito ou Ai, peixe fresco. E para eles isso era fundamental. Tanto que quando o trem para de passar em Miranda, a economia deles decai. E aí, em um dado momento, eu percebo que as narrativas ligadas ao trem na cidade de Miranda, a estrada de ferro noroeste do Brasil, era a que mais se destacava por vários aspectos. Tanto essa questão desse vetor de impulso econômico que o trem trouxe para a cidade, como também a questão de que após a desativação da Noroeste do Brasil, a privatização da linha, o trem ele foi vendido para várias companhias até se converter parcialmente em um expresso turístico, que depois ele não vai para frente, aí vem a falência, a estação fica fechada por muitos anos, os moradores se apropriam da estação, transformam lá em casa de baile, eles passam a tarde de domingo na plataforma, como se fosse uma pracinha. Depois ela é vendida novamente, o prédio da estação. Aí eles expulsam os moradores e meu Deus. transformam lá em um depósito de cargas. Então, todas essas narrativas relacionadas ao ferroviário sempre me chamaram a atenção. Porque, assim, estudar o patrimônio industrial barra ferroviário, nesse caso, a meu ver, tem uma questão muito bacana, que é a proximidade que esse tipo de bem, de conjunto, de imóvel, tem com as pessoas, justamente por conta dessa vocação do trabalho. Porque patrimônio industrial é trabalho. As pessoas, elas se familiarizam com aquilo, porque os Uhum. avós delas trabalharam ali, o pai era maquinista, o irmão era chefe de estação, e assim por diante. Que bacana, que bacana. Eu me chamou muita atenção em especial o seu estudo, porque o meu avô foi chefe de estação, né? Acho que eu te falei alguma vez. E Olha, aí ele veio transferido para Minas por conta desse trabalho, né? Então eu acho, eu fiquei com um carinho especial assim pela tua pesquisa. Isso tudo que ai, você que falou, legal. eu vi um pouco acontecer aqui na região também, né? Achei muito Ah, bacana. eu, bacana mesmo. Eu não sabia desse detalhe do seu avô, mas Eu gostei de achei que eu tinha saber. te falado, mas você me chamou muita atenção, assim, fiquei com um carinho muito grande pela tua pesquisa. Achei muito Ah, que legal bom. você se interessar por isso também. Eu fico feliz. Mas então, e como que você avalia dentro de toda a sua trajetória profissional, né, inclusive trabalhando com memória e pertencimento, com a preservação, com a gestão, como que você avalia a relação entre os arquitetos e os restauradores no Brasil, assim, do seu ponto de vista? Tá. Uhum. Eu acho que talvez seja bacana eu pontuar, antes de tudo, o cenário, né, onde eu estou vivendo, trabalhando atualmente, que é aqui o estado, a cidade de São Paulo, aonde por algum motivo que eu não sei ao certo explicar, existem poucos conservadores e restauradores, pelo menos dos quais eu tenha conhecimento no âmbito profissional. Uhum. Existem, por exemplo, muitos profissionais ligados à arquitetura ou às artes plásticas que se especializaram em conservação e restauro, fizeram cursos técnicos ou pequenos cursos de extensão ligados à conservação e restauro. Por que eu estou dizendo isso?
Eu, como arquiteto, trabalhando aqui no estado de São Paulo, em projetos relacionados a restauro arquitetônico, quase nunca me deparo, por exemplo, com profissionais da conservação e Olha só. restauro no canteiro, o que eu acho que é um erro, uma lástima muito grande. Aqui em São Paulo não existem cursos de graduação de conservação e restauro, né? Você tem, novamente, cursos técnicos, algumas extensões e tudo mais. Eu até tenho amigos que são daqui, que são conservadores restauradores ou se especializaram como tal. Mas assim, Tainá, o que eu percebo, né, dessa relação, como você colocou, é que na verdade ela ainda me soa muito distante, sabe? Tanto da parte de arquitetos, colegas arquitetos que trabalham com pré-existência, que eles negam completamente a necessidade de se incorporar esses profissionais em um projeto ou em um canteiro de obras, como também de alguns conservadores, restauradores que eu conheço aqui de São Paulo, que eles ou têm uma postura no sentido de se excluírem de certos projetos. Por exemplo, eu já ouvi alguns dizendo coisas do tipo: eu não preciso entrar no projeto de restauro da catedral tal, porque o arquiteto fulano já está lá. Porém, se tiver alguma coisa relacionada à ornamentação, ou a estatuárias, ou enfim, eu serei chamada ou chamado. Isso eu acho que se deve muito mesmo até uma questão de como que esses profissionais são tratados aqui no mercado de trabalho. Por exemplo, você vê editais, licitações, concorrências, aonde sequer é pontuada a necessidade desses dos restauradores. Então, muitas vezes eles acabam sendo realmente invisibilizados, colocados de lado por outros profissionais da arquitetura ou engenharia. E por outro lado, tem essa questão que eu pontuei, de que alguns colegas arquitetos renegam a necessidade dessa profissão incorporada aos trabalhos, né? Isso é triste, Não né? sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu. Eu agradeço pela sinceridade também. A gente vê muitos aqui em Minas também, não sei se eu posso falar pelos outros estados, mas pelos lugares onde eu rodei e pelos colegas que eu conheço de trabalho, todos relatam as mesmas dificuldades, assim, né? Essa dificuldade, parece que tem um abismo entre a gente, né? E não sei por que isso acontece, muitas vezes eu acho que é muito pela vaidade também, né? Eu, não, eu acho que às vezes eu brinco assim que mesmo que o patrimônio cultural no Brasil não dê um retorno financeiro, digamos assim, né? Viver disso é muito difícil, né? Viver de trabalhar. A gente brinca que é uma paixão sem pão, né? É uma área muito difícil, né? A gente passa muito aperto e tem muito pouco Sim, valorizado. Eu acho que os arquitetos também devem sofrer muito com isso. E é muito estranho a gente não se unir, né? Principalmente nesse momento de crise, de dificuldade, né? São poucos arquitetos que são como você, que procuram se especializar, estudar mais, se abrir para esses diálogos, para aproximação com os profissionais, assim, um dos motivos que eu também te admiro muito, porque geralmente existe uma barreira mesmo que eu não sei porquê, e às vezes eu brinco que eu acho que o status, né, que trabalhar com patrimônio cultural, as pessoas acham que traz um status grande, não sei porquê, e aí é uma vaidade, não sei. Ou se é um medo da competição do mercado. Tem várias possibilidades, né, de motivos para existir esse abismo entre a gente, mas em algum momento a gente vai ter que quebrar isso, né? E eu acho que a nossa geração tá vindo com tudo, assim, para romper esses muros, né? Não sei, eu sinto que a nossa geração tá mais cabeça aberta, assim, mais disposta, né, a trabalhar junto, a dialogar, trocar ideia, a crescer mesmo, porque acaba que trabalhar com isso é trabalhar junto, né, com várias diversas áreas de formação. Eu espero que a gente eu consiga. concordo.
Eu concordo, Tainá. Inclusive, eu até esqueci de pontuar, mas eu sou aluno do SESC, né, do curso Que de legal! gestão do restauro, lá do Tinoco. E eu já fiz alguns cursos de extensão, cursos desses pontuais, né, ligados à conservação e restauro, mas uma coisa que eu sempre deixo muito claro é que isso não faz de mim um conservador restaurador. Inclusive, eu tenho muita vontade de realizar cursos completos no futuro, né, tanto um tecnólogo quanto uma graduação, de fato, porque assim, eu fazer especializações ou extensões, eu como arquiteto, vai me tornar um arquiteto especializado em compreender melhor esses processos da conservação e restauro, né? Mas o que eu noto muito é, por exemplo, arquitetos que, ao buscarem esses aprofundamentos nos estudos, seja dentro ou fora do Brasil, né, eles sempre voltam muito com essa falsa. Eu vou apanhar depois de dizer isso, mas com uma falsa e arrogante ideia de que eles são autossuficientes. Então, assim, eu posso até estar levemente equivocado quando eu falei sobre esse cenário de São Paulo, mas é muito o que eu enxergo. Eu enxergo muitos arquitetos que, de fato, eles dominam, né, o mercado, né, da pré-existência, do restauro, e aí acaba não tendo essa possibilidade de espaços para os outros profissionais. E eu concordo com você, eu acredito na multidisciplinaridade nesses trabalhos, porque senão a gente fica sempre num diálogo muito viciado, muito repetitivo com nós mesmos, né? Dentro da nossa bolha, né, também. Sempre tem algo a Exatamente, aprender com outra área, né? E aí sem dúvida, sem a dúvida, troca é importante. exatamente. Tá dando um delayzinho aqui. Ah, Mas você está me escutando? agora eu tô. Deu uma Ah, sim. travadinha, mas voltou. Ah, Então, perfeito. quais os desafios que você considera que existem hoje no campo de quem atua no restauro, na preservação do patrimônio, entre os profissionais da área? Tá. Eu acho que são alguns, assim. Eu vou tentar também me ater mais ao que cabe no meu campo de atuação, né? Para a conservação. Eu acho que devemos encarar cada vez mais a implementação das novas tecnologias, né? Os novos instrumentos, a questão do patrimônio, no caso, patrimônio cultural material. Por exemplo, laser, escaneamento a laser para realizar levantamentos termográficos, realmente toda essa parte de procedimentos não evasivos, né, para você realizar esses diagnósticos, esses procedimentos ligados à arquitetura, até mesmo por uma questão de precisão, né, porque hoje em dia nós temos uma gama de tecnologias, né, vamos colocar assim, que facilitam a nossa vida, inclusive na etapa de cadastro do bem cultural. Então você consegue ter muito mais precisão, muito mais profundidade no que você levanta, no que você mede, na hora de fazer um levantamento, por exemplo, ou de realizar esses diagnósticos sem necessariamente você pegar, por exemplo, um casarão de taipa e quebrar toda a parede para concluir o que às vezes é o óbvio, né? Que eu já vi Uhum. acontecer da pessoa abrir uma janela de um por um numa parede de taipa para falar, olha, aqui tem um fissuramento por umidade e tal. Só que você conseguiria fazer isso de outras maneiras. Então, eu acho que ainda falta, ou estamos, na verdade, em um processo desses aqui no Brasil, em que os arquitetos, os profissionais de patrimônio estão ainda aprendendo a manipular esses instrumentos. Verdade. Acho que cortou o áudio, vocês me escutam bem? Deu uma travadinha, mas a mensagem veio. Ah, não. Perfeito, então. Eu acho que, por exemplo, os arquitetos com a questão dos softwares da plataforma BIM, né, como Revit, ArchiCAD, que são esses programas que eles têm uma inteligência virtual superior ao AutoCAD, por exemplo, né, em que você tem
essa leitura das peças gráficas pelo 3D, e a partir disso você extrair os desenhos 2D, isso facilita muito a nossa vida. Inclusive para você traçar um plano de manutenção e conservação de um prédio histórico, esse conceito do HBIM, né, do Heritage BIM, que é patrimônio aplicado, ele é muito promissor. Só que realmente nós ainda estamos vivendo uma época em que os arquitetos, a grande maioria, ainda não iniciou essa migração. Então eu considero muito salutar, assim como desafio, a gente incorporar realmente essas novas tecnologias. E eu coloco também, Tainá, uma coisa até que a gente acabou de dizer sobre parcerias e diálogo. Eu acho que ainda falta muito disso. O arquiteto que trabalha com pré-existência, com patrimônio cultural, ele precisa aprender a trabalhar em equipe. E mais ainda, ele precisa aprender a compor equipes de trabalho. Então, entender que ele vai precisar de um conservador restaurador, que ele vai precisar de um engenheiro com aptidões também para não à toa o SECRE, que é o mestrado em restauro que tem lá na Bahia, é voltado para arquitetos e engenheiros. Ele vai precisar dialogar com químicos, com botânicos, por diante. Historiadores. Historiadores, sem dúvida, porque isso é essencial para que a gente comece a ter realmente produtos, projetos de restauro muito mais redondos, muito mais funcionais e até mesmo econômicos, né? Porque você poupa uma série Exatamente. de dor de cabeça se você prevê isso nas etapas iniciais. Eu acho que até vale um caso de um trabalho recente nosso, em que a gente teve um pouco de dificuldade na etapa de obras com a equipe de engenharia, por exemplo, porque são excelentes profissionais, são excelentes engenheiros, mas não da área de patrimônio cultural. Eles não têm nenhum tipo de formação, aptidão ou experiência com o patrimônio. Então, muitos equívocos, como, por exemplo, você jogar uma argamassa cimentícia em cima de uma parede com argamassa à base de terra. Coisas Nossa, eu simples até vejo mais muito isso. complexas. Pois é. Então, eu coloco assim como desafio que não você, Tainá, mas você que nos assiste, que se interessa por esse campo da conservação, patrimônio e afins, busque se especializar. Um arquiteto, engenheiro que quer trabalhar nessa área, ele tem que pelo menos entender, saber o que ele está fazendo, entender de técnicas construtivas tradicionais, ter um pouco de noção técnica mesmo, né? Eu acho que às Uhum, vezes falta um pouquinho. é verdade. Ainda deu um delay de novo, mas eu te ouvi bem. Eita, deu para me ouvir? Quer que eu repita alguma Deu. coisa? Não, deu sim, deu pra te ouvir. Só a internet não ajuda muito, né? Ah, tá. Não, mas perfeito. Mas você falou tudo, assim, acho que falta esse diálogo para a gente tem sido um desafio. Acho que também a conscientização de todo mundo, não só dos profissionais da área, né? Mas das pessoas mesmo Sim, comuns que vão, às vezes, contratar o serviço para a casa delas, que é um edifício tombado, ou, enfim, que é ou mesmo para quem simplesmente vive numa cidade, né, e tem pertencimento com ela, precisa saber que cada profissional faz, que não é à toa que a gente tem que trabalhar junto. Eu vejo que às vezes tem meio que uma preguiça das pessoas quando contrata particular, aí você fala, vou ter que levar um químico e um arquiteto e não sei o quê. Aí as pessoas ficam tipo, ai, sério, isso tudo? Nossa, pra quê? Você sabe fazer? Eu falo, não, não sei fazer. Tem coisas que eu não vou saber fazer, eu preciso deles. Então, eu acho legal esse diálogo também para as pessoas entenderem, né, como que de fato funciona o trabalho, né? Às vezes me chamam para fazer inventário e querem que eu faça tudo sozinha. Aí eu falo, não, eu preciso de um historiador, às vezes vai precisar de um antropólogo ou de um arqueólogo, às vezes de um arquiteto, enfim, depende do trabalho, mas sempre vou precisar de trabalhar com alguém, né? Agora, isso que você falou é muito sim, curioso. Eu já cansei de receber projeto que as pessoas pedem, sei lá, para fazer uma revisão do orçamento e inserir os valores atuais, alguma coisa assim.
dar uma atualizada. Aí eu peço o projeto, né? Para ver a proposta de intervenção, para ver tudo. Aí quando eu vou ver, não tem praticamente nada, não tem uma proposta fundamentada ali, não tem como eu compor os valores, porque não tem uma proposta, não fala com que produto que vai ser usado, como que vai ser feito. Aí, na hora que eu vou ver, eu vejo que foi um profissional que fez sozinho, que de fato não domina a área de conservação e restauro, muitas vezes. E aí ele não sabe muito bem o que colocar ali, às vezes coloca até coisas que jamais fariam sentido estando juntas no processo de restauro, sabe? E aí eu tenho que falar, olha, esse projeto, por exemplo, é inviável. Ele é inexecutável, não tem como executar esse projeto porque eu não sei o que ele quer com esse projeto. Aí a pessoa fala, mas a gente só quer saber quanto que vai dar. Eu falei, mas para saber quanto que vai dar, eu preciso do projeto. O projeto é para isso, né? É para chegar na planilha orçamentária o mais fiel possível, com uma boa proposta de intervenção, né? Você faz todo o estudo para chegar numa proposta de intervenção adequada e conseguir fazer uma planilha orçamentária, justamente até para, às vezes, conseguir economizar nesse trabalho, fazer o mais fiel possível, né? Prevendo o máximo de coisas possíveis, né? E aí eu vejo que isso acontece muito, assim, de profissionais fazendo projetos, mas que no final não tem um projeto ali. Eu fico, gente, temos que trabalhar junto. Não dá. Complicado. Isso mesmo, Tainá. E por exemplo, permite até trazer um caso, se você vai fazer um restauro de cobertura de telhado, você minimamente, você arquiteto, conservador, restaurador, precisa ter em mãos também o projeto estrutural ou laudo estrutural do engenheiro, em alguns casos o projeto de ar-condicionado, de engenheiro hidráulico, da parte de drenagem, calhas, rufos e afins. Por quê? Para justamente evitar incompatibilidades e incoerências de projeto. Porque senão você vai lá todo feliz, arquiteto do patrimônio e tal, faz o levantamento, faz o mapeamento de danos, diagnósticos, e elabora o projeto executivo de restauro daquela cobertura. Aí ótimo, você está feliz da vida, em diálogo com o conservador restaurador, é claro. Aí você está lá feliz e tal, chega o engenheiro, vamos ter que reforçar o oitão, fazer uma viga de transição e tal. Aí já dá uma alteração ali que não poderia existir. Aí chega o cara do ar-condicionado, vamos ter que ter uma saída para ressadoras. Aí já sobe outro cocoruto no telhado e assim por diante. Não existe, em caso de pré-existência, de intervenção em pré-existência, essa coisa de depois eu faço. Não, isso tem que Uhum. correr junto, tem que ser dialogado, inclusive, com nós da área do patrimônio, para saber até que ponto você pode intervir ou não. Existem interferências físicas que são inevitáveis, né? Que é até o que o próprio Tinoco diz de você projetar uma linha de vida em um telhado para possibilitar a visitação, limpeza e manutenção. Sim. Ok, você vai tentar projetar o que tem o menor impacto possível. Só que aí chega alguém e quer colocar uma máquina de 3 por 3 metros sobre o telhado, dizendo que aquela é a única solução. E não é. Então, isso é falta de diálogo, é falta de alinhamento entre os projetos, entre os profissionais também. Sim, sim. Eu não sei, eu concordo contigo plenamente, assim. Eu vejo que muitas vezes esse alinhamento acontece, esse não alinhamento acontece ou por orgulho, ou porque as pessoas têm vergonha mesmo, né? Eu brinco, gente, tem que ser cara de pau. Liga para quem sabe, pede ajuda, pergunta, sabe? Sim, Né? Vê o que dá para fazer, a gente se ajuda, a gente se aproxima, e isso vai facilitando o diálogo, né? Então é realmente concordo plenamente. importante. Não pode ter vergonha. Não, tem que ser cara de pau. Tem. Ai, ai. Muito bem. E aí, bom, eu acho que você já acabou respondendo a outra pergunta que eu ia te fazer, que é sobre o que você pensa sobre a Eita, multidisciplinaridade na área do patrimônio, né? Mas eu acho que a gente já acabou falando tanto sobre isso.
Aí vou tomar a liberdade então de pular para outra pergunta, pode? Claro, fique à vontade. Quais impactos que você crê que podem ser gerados pelo fato de, pelo menos aqui em Minas, né, e as experiências que eu tive em outros lugares, foi o que eu vi, em Uhum, órgãos de patrimônio, na fiscalização, na avaliação, muitas, inclusive, na parte de avaliação e fiscalização de bens móveis e integrados artísticos, em geral, eu só vi arquitetos nesses cargos. São poucos que uhum. eu conheci que, tinham formação em conservação e restauro também, ou eram conservador e restaurador. E quais impactos você acha que isso pode gerar para o nosso patrimônio, para os nossos trabalhos? Eu acredito, Tainá, eu estou certo, na verdade, de que os impactos são os piores possíveis para o bem cultural, né, em questão. Exemplo, você colocar um profissional, novamente o que eu até pontuei ali atrás, um profissional que, ok, tem lá a sua graduação em arquitetura ou engenharia, mas não tem qualquer outro tipo de especialização ou estudo de base na área de conservação e restauro, ou mesmo um conhecimento mais aprofundado de manifestações patológicas ou técnicas construtivas, enfim. Essa pessoa ela vai ser incapaz de ponderar num possível parecer ou preenchimento de ficha qual é a real situação, o real estado de conservação daquele bem. Então, por exemplo, aí surgem aqueles pareceres genéricos, que eu já vi vários dentro e Nossa, fora do IFAM, onde a pessoa, pois a pessoa coloca lá uma foto de uma portada em pedra da igreja XPTO. E aí escreve lá: a pedra apresenta sujidades. Quais? Por quê? Como assim? A pedra apresenta. Qual que é uma outra clássica? Degradação. O que que isso significa? Você trazer uma série de vocabulários perdidos em um parecer, sem explicar, sem entender o que você está fazendo. sim, Isso denuncia justamente esse aspecto de um profissional que não possui expertise necessária para desempenhar aquele papel. Eu entendo que muitas vezes tem profissionais com ótimas intenções, concursados ou não, que entram nos órgãos e por problemas, por exemplo, com infraestrutura ou realmente uma falta, né, no corpo técnico, essas pessoas elas têm que realmente submeter a esses trabalhos, porque não tem quem o faça. Vários escritórios técnicos do IFAM, onde você tem lá dois profissionais. Um deles é o arquiteto, o outro é o secretário ou a secretária. sim. Então, ou ele vai fazer ou ninguém vai fazer, porque não vai ter verba para contratar e assim por diante. Só que aí é uma falha, a meu ver, de administração de pessoas que realmente não entende a necessidade desses profissionais. Então eu acho que é muito sério. Eu tenho, por exemplo, uma série de críticas a algumas fichas como o SICG, né, que é o Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão, que ele na verdade não tenho certeza se ele ainda está sendo aplicado pelo IFAM, mas no caso, por exemplo, do patrimônio ferroviário, que aí são fichas muito genéricas, onde coloca lá para você fazer uma visita no imóvel e ir preenchendo, fazendo um checklist. Aí tá lá, estado de conservação, bom, ruim ou péssimo. O O que que, significa isso? Você conservação é bom? que quer Você dizer falar o que o quê, estado de né? conservação é péssimo, o que é péssimo? Está faltando um reboco? Está faltando uma porta? Ou toda a cimalha está comprometida por microfissuras, infiltração enraizada? O que está acontecendo naquele imóvel exatamente? E aí seguem muitos desses fichamentos, desses inventários, a grande maioria, na verdade, eles são feitos justamente para ser aplicado por qualquer profissional, o que eu considero um erro.
Porque o profissional, mesmo para preencher um checklist, ele tem que entender o que ele está vendo. Não basta ele ver uma manchinha escura e colocar lá manchas enegrecidas. O que significa isso exatamente, sabe? Sim, Então, eu acho que um impacto mais significativo é que você não vai conseguir um diagnóstico eficiente para gerar um plano de conservação, um plano de manutenção, um projeto de restauro para aquele bem, né? sim. Nossa, falou tudo. Eu passo por essa dificuldade também, e às vezes, inclusive, já perdi dias explicando para a pessoa que estava avaliando que, sei lá, por exemplo, que infiltração não é a mesma coisa que variação de temperatura e umidade. Coisas básicas, às vezes nem precisa ser conservador, restaurador para saber, né? Mas realmente isso acontece, assim. E eu acho que isso acaba empobrecendo muito o trabalho, que a ideia é justamente você mandar para alguém que deveria ser até mais capacitado que você, né? Para ter um segundo olhar Sim, ali, ver as falhas técnicas reais, tipo, olha, não tem como você propor isso porque não faz sentido com o que você falou lá em cima sobre o que foi feito no bem, enfim. Ou muitas vezes eles não sabem ler um laudo, isso é o mais comum. Não sabem ler um laudo de corte estratigráfico, por exemplo. Então você coloca lá sim, que vai usar um pigmento X para fazer a intervenção, porque no corte estratigráfico você viu que aquele outro é incompatível. E aí o laudo já prova isso. Mas aí eles pedem explicação ainda assim. Ah, mas por que que você vai usar esse? Aí você tem que falar, não, é só olhar no laudo, e tá tudo explicadinho, tá tudo provado, tem um monte de gráfico, tem foto, tem. Mas não adianta, porque a pessoa não sabe ler aquilo. E eu não acho assim necessariamente que é culpa do profissional que tá lá, né, também. É todo um sim, sistema que claro. tá errado, né? Assim, Exatamente. deveria reformular tudo e também ter um incentivo do próprio órgão de capacitar os profissionais que já estão lá, né, para melhorar, Sim, qualificá-los ainda mais, né, para eles continuarem fazendo esse trabalho, e também reformular o sistema, inserindo diversos outros profissionais da área, né, de diversas áreas, na verdade, né, historiadores também, sim. enfim. Eu concordo. Inclusive o DEPAN, né, no caso do IFAM, ele eventualmente realiza cursos, oficinas, treinamentos para o corpo técnico, né? Justamente tentando suprir essa lacuna, né? Porque assim, a Uhum, maioria dos técnicos do IFAM são arquitetos. sim. Então, e são arquitetos que nem todos passaram por uma formação posterior voltada para a questão de conservação e restauro. Então, por exemplo, você tem profissionais que vão ter mais dificuldade realmente com esse campo. E não é essencialmente a culpa deles, mas é como você Exatamente. falou, é todo um sistema que está por trás disso, né? E você até deu um exemplo legal, e realmente é verdade. Por exemplo, às vezes você até vai contratar, por exemplo, uma leitura de materiais no espectrômetro, e aí vai gerar um gráfico que vai ser entregue para esse arquiteto, esse profissional que está lá. Se a pessoa não tiver um mínimo de conhecimento, ela não vai nem conseguir ler e interpretar aquele documento. Então, é uma Exatamente. informação técnica de ensaio de material X que se tornou inútil para aquele propósito, porque não tem um profissional que vai recebê-lo e vai saber o que fazer com aquilo, né? Nossa, exatamente. Falou tudo. É triste. Eu espero que a gente consiga mudar isso com o tempo, né? Também espero. Ô Vinícius, o nosso tempo está quase acabando e eu vi que teve umas Eita! perguntas aqui. Você falou muito Uhum. bem, assim, adorei. Posso passar a pergunta aqui para você? Claro, pode fazer. Deixa eu descer aqui. Alguém perguntou como você vê a memória do morador para a preservação do patrimônio e como você entende a negativa do tombamento de Miranda,
mesmo tendo essa forte relação com o morador. Achei Certo. muito legal a pergunta. Foi até a Dani, né, que fez essa pergunta, eu Foi, acho. Então, eu vou tentar resumir, até porque isso basicamente foi uma das perguntas chaves, né, da minha dissertação. Porque a todo momento, inclusive nas discussões com a minha orientadora, eu ficava realmente tentando entender aonde que eu queria chegar com aquela pesquisa. Eu não queria, por exemplo, ter uma conclusão do tipo, olha, o IFAM é malvado, o IFAM não quis tombar porque o IFAM é mau. Não, não sim, é essa a questão. O que aconteceu foi muito a negativa, né, do tombamento, foi uma questão de como se construiu aquele parecer, aquele pedido de tombamento. O indivíduo, a pessoa que na época o fez para o IFAM, que é até um renomado professor universitário, um grande pesquisador lá do Mato Grosso do Sul, ele simplesmente descreve, falando: olha, Miranda é uma cidade proveniente do século XVII, com muitos exemplares de arquitetura eclética, é uma cidade muito importante porque ela tem história disso, história daquilo, tal, tal, tal. Só que faltou, talvez, na construção dessa narrativa, deixar entender, por exemplo, o que diferencia Miranda da maioria de outras cidades, por exemplo. E não que isso diminua para mais ou para menos justificar esse tombamento. Pelo contrário, toda memória é importante, toda história é importante. Não existe história pequena ou história grande. Tanto que assim, os valores, na verdade, eles se alteram, né? Mas o questionamento que foi feito até dentro da superintendência, lá em Mato Grosso do Sul, na época, foi o seguinte: será que é o caso de um tombamento nacional pelo IFAM, ou talvez é um tombamento estadual, já que talvez todas essas narrativas apontadas pelo professor se refere muito mais a valores ligados a Mato Grosso do Sul do que a Brasil, por exemplo. Então, tudo isso foi sendo ponderado de alguma forma. E aí que entra a questão da memória, né? Que a memória ela foi um caminho fundamental na minha pesquisa, porque eu trabalhei com uma metodologia inspirada na história oral. Então eu conversava com as pessoas, gravava essas entrevistas e eu tentava entender, afinal de contas, o que você gosta aqui na cidade e por que você acha que isso tem que ser tombado ou não. E todas essas narrativas que eu levantei estavam ligadas essencialmente à história pessoal daquelas pessoas. Então, por exemplo, era o senhor Wellington que morava à beira da linha, que ele gostava da estação, ele gostava daquela paisagem ferroviária, ele apito do trem e tudo mais, só que era uma narrativa muito pessoal. A dona Maria, que coordenava a festa de Nossa Senhora do Carmo, ela cuidava disso há 50 anos. Depois ela ensinou os filhos, ensinou os netos, e tinha toda uma relação que, por exemplo, a procissão passava por um caminho específico lá dentro da cidade, que ao longo do ano era visto como um lugar quase que sagrado por eles. Então eles deixavam flores, deixavam presentes nessas ruas para lembrar durante todo o ano daquela procissão. que legal. Porque era uma coisa que marcava a família deles, a vida deles. Então, assim, ao final de tudo isso, eu concluí que a gente não pode desmerecer, por exemplo, Miranda como uma cidade patrimônio só porque ela não se encaixa nos padrões nacionais ou no padrão IFAM. Pelo contrário, ela vai ser tão patrimônio quanto Ouro Preto, por exemplo. Uhum. Porém, são valores específicos dentro de uma narrativa de referências culturais muito específicas daquelas pessoas, daquele povo, daquela região. E tudo isso você só consegue entender quando você se aprofunda nessa leitura das memórias das pessoas, né? E que, por exemplo, a memória ela não pode ser tombada, Uhum. mas ela pode coisas, elementos físicos tombados para fortalecer essa memória. E aí é uma igreja, é uma rua, é um sino e assim por diante, né? Então, talvez para o caso de Miranda não fosse nem um tombamento. Eles poderiam ter arriscado até um registro no livro dos lugares, talvez. Então, eu Uhum. acho que valeu muito essa reflexão sobre os instrumentos também, né? Porque a gente estava tratando de algo muito além da materialidade. Que Não sei se eu bacana. respondi, Dani. Para mim, respondeu muito bem.
Você domina muito o tema. Falou muito bem. Depois teve uma. Obrigado. Deixa eu ver. Acho que foi a Raíssa que falou aqui. Ah, não foi uma pergunta, acho que foi só uma colocação, que ela disse: a gente pode pensar que a própria noção de patrimônio passou a reconhecer a importância da interdisciplinaridade, tanto para a gestão e para o conceito. Acredito que isso tenha refletido na prática da gestão do patrimônio. Verdade. Acho que com o tempo, né, isso está sendo mais recente. É, Ela falou eu ali. acho que eu não entendi a pergunta. Não, acho que foi só um acréscimo mesmo ao que a gente estava Ah, sim. falando. Tá. Ah, não, Aí ela perfeito. falou, mas movimentos e discussões como essa são uma excelente contribuição para mudar isso na prática. Obrigada. Bom, eu Ah, acho que obrigado. alguém tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma que eu não vi. Não, acho que não. Bom, gente, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar para a gente ou para o Vinícius, que a gente responde. Inclusive, na Isso aí. página do Vinícius tem várias lives aí sensacionais também. Recomendo que vocês vejam, a gente aprende muito. Tá sendo ótimo. Acho que esse período de isolamento está sendo bom por esse lado, né? Às vezes, diálogos que a gente talvez dificilmente teria na vida, no dia a dia, né? Cada um na sua correria, no seu trabalho, nem sempre a gente ia ter facilidade para se conhecer dessa forma, e a gente está tendo várias oportunidades também de tornar esse conhecimento acessível, né? De qualquer pessoa que estiver passando vai assistir, pode parar, assistir e aprender um pouquinho sobre o assunto, né? Ou também se dispor a trocar com a gente. Então está sendo muito legal nesse aspecto, né? Exatamente. Eu acho que está sendo uma oportunidade, né? Um presente virtual com tanta gente boa e bacana, né? Que trabalha, que Sim, vive o patrimônio. com certeza. Ah, um prazerão te conhecer também, né? Te conheci no meio dessa situação. Exato. E aí a gente Eu, já tem esse contato, essa proximidade tão gostosa, assim, tão rica, né? Uma troca tão boa, tão feliz. E uma amizade também, né? Então, sim, meu eu eterno fiquei muito carinho. feliz. Eu fico muito feliz também pelo carinho, pela amizade, pelo contato. E eu ainda quero muito trabalhar com você. Acredito que Ai, será nós vamos um sim. prazer, uma oportunidade linda. Vai, com certeza. Tô ansiosa por isso também. Vai ser um prazer. Em breve, quem sabe. Mas eu sou muito grato pela oportunidade da live também. Acho que foi uma conversa muito bacana. Espero ter atendido a expectativa. Nossa, super atendeu. Você fala muito bem. Achei ótimas suas colocações super assertivas, assim. Não tem o que tirar nem pôr, tá? Muito obrigado. Eu agradeço demais. Eu acho que a gente falou tanto, né, sobre trabalhar juntos, sobre parcerias e tudo mais. Eu acho que é uma coisa que nós, especialmente a nova geração, apesar que eu não sou mais tão novo assim, mas a Ah, gente precisa se unir, conversar mais, perder o ego, né, de achar que o coleguinha é melhor que você e ir atrás, aprender. Você falou até, né, de tirar dúvida. sim, Eu acho que quem quer trabalhar, quem quer estudar patrimônio tem que colocar a cara e conhecer, né, a pessoa, as pessoas. sim, é verdade. E sempre vale a pena, né? Eu sempre brinco que o não a gente já tem, né? Tem que correr atrás do sim. Então, tipo, Exatamente, às vezes tem exato. gente que a gente fica, ai, será que procura essa pessoa? Não sei o quê, ela pode não gostar. A gente só vai descobrir perguntando, né? Mas eu acho que uma dessas coisas boas que as lives estão trazendo é isso, mostrar um pouquinho pra gente de como é cada profissional. Acho que isso também faz com que a gente vai se tornando mais acessível para esse tipo de
de proximidade mesmo, até mesmo às vezes para tirar uma dúvida, uma conversa ali, uma troca pontual, né? Olha, nosso tempo está acabando, eu acho que vai cair a qualquer momento. Ah, Eu queria te então, falar, foi maravilhoso. E mais, e mais. eu que agradeço, Tainá. Parabéns pela iniciativa. A sua página é excelente, o seu escritório é Vai maravilhoso, o seu cair. trabalho é lindo. Ah,